Estamos aqui para honrar a voz do Espírito Santo, ministrando a sua vida, a nossa vida, a excêntrica palavra do Senhor. Quero crer que Deus tem algo para a nossa vida. Quero crer que o Senhor tem algo grandioso para compartilhar ao seu coração, ao nosso coração, trazendo a nós a maturidade cristã, a essência do Evangelho, trazendo a nós a certeza de que Evangelho não é ato apenas de orar e de jejuar, mas Evangelho é um ato de pensar, de raciocinar, o ato em que exige a inteligência que vem pelo Espírito, a inteligência que nos traz a maneira mais correta de lidar com o conhecimento, a inteligência que nos faz valorizar a sabedoria. A inteligência, ela é, vamos dizer assim, a mão certa. A inteligência é a ferramenta certa para que você possa tratar o conhecimento e a sabedoria de forma correta. Por isso é que Adão, quando estava ali naquele Éden, ele tinha sobre o seu raciocínio, sobre a sua condição de homem, a inteligência. Uma inteligência que, sem o domínio do Senhor, ela acaba tomando decisões erradas. Você sabe e crê que muitos dos homens que tomam decisões erradas, muitas das pessoas que fazem coisas erradas, fazem pensando que usaram a inteligência. Quantas pessoas que tomam decisões e acreditam que as suas decisões foram as melhores? Quantas pessoas adquirem? Quantas pessoas compram? Quantas pessoas vendem? Quantas pessoas casam? Quantas pessoas mudam? Quantas pessoas investem? Quantas pessoas estudam? Se formam? E para elas é um ato de inteligência. Mas foi o alcance do conhecimento, além do que devia, que trouxe arrogância àquela pessoa. A destruiu. Foi aquilo que ela adquiriu, aquele bem material, que tirou dela a humildade que ela tinha. Foi a casa nova, com piso novo, que a fez rejeitar as pessoas pobres pisarem na sua sala. Foi o relacionamento que alcançou, segundo a inteligência, a pessoa achou que escolheu a pessoa certa. Foi aquela pessoa que ela escolheu que fez ela perder amigos, separar-se da família. Então Adão tinha a inteligência. E nessa inteligência de Adão, ele não teve o domínio para escolher as opções certas. Porque se há de convir comigo que a inteligência humana leva ele a fazer como o Chaco, o traficante do México, preso e condenado agora a perpétua, a fazer túneis tão mirabolantes, a criar fugas tão mirabolantes que até a CIA teve dificuldade de acreditar que aquilo era real. E a CIA é o Serviço de Inteligência Americana. Os policiais mais preparados e inteligentes, como os Marines americanos. Então o Chaco, embora um homem usando situações malignas, um traficante de droga, um assassino, teve inteligência para fazer um túnel e fugir das cadeias
de segurança máxima. Então a inteligência está sobre a tua vida. Sabia? Você tem inteligência. E a sua inteligência maquina coisas erradas de forma tão bem que você acha que são as coisas certas. A inteligência é tão inteligente e tão sagaz que ela mostra que o certo é errado e o errado é o certo. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos da sabedoria e do conhecimento. Pegar a inteligência dada a nós e com essa inteligência pedir a Deus para que nós saibamos lidar com a sabedoria e o conhecimento. Conhecimento é eu receber de Deus a direção de todas as coisas. A sabedoria, como vou usar tudo isso que recebi de Deus. A sabedoria é o dom de saber lidar com aquilo que recebi de Deus a seu tempo, a sua hora. E como que essa sabedoria pode fazer isso? Com o conhecimento. Quando a minha inteligência, quando o meu raciocínio, quando eu decido dar a minha mente para o Senhor. Marcos 12, 31, servir a Deus de todo o seu entendimento. Porque senão você vai lidar com a sabedoria de Deus de forma errada. E o conhecimento, tu vai destruí-lo. Não servirá de nada. É você ter um carro em que existe um cinto de segurança. É que você tem um carro que existe um pedal de freio. Aquele carro está te dizendo, olha, saiba, esse carro está te dando o saber que tem freio, cinto de segurança, para você controlar a sua velocidade e evitar que você se machuque numa colisão. Está lá o conhecimento. Mas se eu não usar a inteligência, não valeu de nada aquele conhecimento, porque eu vou acelerar meu carro, sem cinto de segurança, entrar nas curvas e me arrebentar. Ou se tiver um acidente inoportuno, que me surpreenda, que eu não esperava, eu me arrebentei. Então, para você entender, às vezes você pede a Deus, me dá sabedoria. Ó Deus, me dá conhecimento. Que é o que todo crente deveria pedir, os primeiros dons espirituais de 1 Coríntios 12. Me dá, Senhor. E Ele dá. Mas aí, se eu não tiver Jesus de fato e amá-lo, a inteligência que está em mim é maligna. O raciocínio que está em mim é conveniente. O raciocínio que está em mim não dirige a sabedoria e o conhecimento de forma correta. Então, eu sou um homem que recebi o dom, recebi o conhecimento, mas só tomo decisões erradas. Então, você precisa lidar com a sua inteligência de uma forma correta. E a única maneira de fazer isso é se entregar de fato a Jesus. Porque aí a sua carne, o seu eu, o seu egocentrismo, o seu ego, a sua vontade desaparece, porque você deixou Deus decidir por você. Então essa inteligência passa a ser pura. Essa inteligência passa a ser reta, íntegra. Essa inteligência passa a rejeitar as coisas do mal. E aí sim, a sabedoria e o conhecimento vai lhe fazer uma vida próspera. Vai lhe trazer uma vida em crescimento e ascendência. Porque se eu não posso acreditar que você está na igreja há tantos anos pedindo sabedoria e conhecimento e só faz coisa errada, e só dá errado, e só escolhe errado e nada progride? O que é que tu está fazendo com a tua inteligência? Porque ela não vem como o dom de Deus, ela já nasceu em ti, sabia? Por isso que o homem da roça nunca pode ter ido à escola, mas ele sabe como plantar e como colher, ele sabe como lidar com a enxada, com o facão, com o foice. O homem da roça, ele sabe pisar em lugares onde tem alguma coisa perigosa, ele anda com cautela, mesmo ele nunca está estudado. Ele sabe comer com as mãos, não sabe? Ele sabe discernir o que é céu e terra, ele sabe o que é água limpa e suja. A grosso modo, quando ele olha, ele sabe discernir o bem e o mal. É a inteligência que nasce com todos nós.
E é por isso que quando entregamos de fato a Jesus, essa inteligência agora é dominada, tem que ser dominada pelo Espírito Santo. Ele vem e purifica e muda o rumo dela. Eu tenho um carro que eu posso usar ele só em alta velocidade, fechando as pessoas, dando nó cego, mas quando entra o Espírito Santo, o mesmo carro passa a ser dirigido por mim de uma forma coerente e prudente, fazendo as coisas certas. É assim. A sua vida é o carro, dirigida por você. Com o Espírito Santo, a mesma vida que faz coisas erradas ou fez, passa a fazer as coisas certas, porque você agora tem o Espírito Santo, ele está dirigindo. A sua consciência não lhe permite mais a ter as mesmas escolhas. E eu quero ministrar sobre você espiritual, cura interior, essas coisas que andam dizendo por aí. E quero usar um tema, preço e valor. Valor e preço. Qual a diferença? No mundo profissional e empreendedor, orando ao Espírito Santo, veio uma mensagem espiritual sobre o tema valor e o tema preço. Será que estamos valorizando demais algo que o seu preço elevou? Será que desvalorizamos demais algo que o seu preço já não é mais requerido por nós? Já não pagamos, já achamos que não é necessário pagar tão caro, porque já desprezamos aquilo que nós não temos tido a inteligência para discernir? O mundo do coach aí fora diz que há 4 pilares. Todos os coaches dizem que há 4 pilares, todos, da América, daqui, os maiores coaches. Aí eles dizem que só existe 4 pilares. A primeira, a comunicação. Não está errado. A comunicação te levará a entender pessoas diferentes. Mesmo sendo diferente, a comunhar contigo uma linha de pensamento que faça bem a você e a ele. Para o mundo dos negócios, extremamente importante. A segunda, o planejamento. O segundo pilar do empreendedorismo, do mundo executivo, dos altos executivos, dos CEOs do mundo, que não se fala mais presidente, os CEOs. Então, comunicação, Steve Jobs, extremamente comunicador. Um dos ícones da comunicação, já em memória, porque faleceu o dono da Apple. Planejamento. Um dos ícones, Bill Gates. Planejou de uma forma muito grandiosa. Sabia. Não sabia comunicar, como até hoje, mas sabia planejar. Contratou pessoas para comunicar a Microsoft para o mundo e deu certo. Então, comunicação, planejamento e agora o executor. Executor, muitas das vezes a pessoa é boa comunicativa, ela planeja, mas ela não consegue executar. Ela precisa de pessoas para executar, e quando ela não tem, ela vira refém dos próprios desejos e anseios, porque ela não consegue executar. Ela não tem força. Ela não sabe lidar com o não, ela não sabe lidar com os percalços, com as adversidades, com as aflições, as tribulações, as guerras do mercado. Então aqui ela para, ela não consegue executar. E o grande executor dessa geração, um dos grandes executores, eu posso dizer da minha geração, foi Niemeyer. Um arquiteto já falecido em memória, que as grandes monumentos, as grandes construções deste país, principalmente governamentais, pontos turísticos, tem a cara dele. Ele executou. Ele tornou Brasília a cara dele. Ele tornou Brasília não que queria um Juscelino, não que queria, quem sabe, um Brasil, mas o que ele idealizou, um executor. Ele fez na sua máxima essência de autoridade e individualismo. Ele decidiu que fosse assim. E ninguém deu palpite em tudo que Niemeyer executou.
modernizou a arquitetura. Da sua geração, foi a maior revolução, revolucionário da arquitetura do mundo, Niemeyer. Um cariocazinho que deixou história. Então, comunicação, planejamento, execução e o analítico. São os 4 pontos dos coaches do mundo. O analítico é a pessoa coerente, a pessoa que raciocina, a pessoa que pensa. A pessoa, depois que comunicou, que as informações estão tudo com ela. Ela se comunicou com as redes sociais, ela comunicou com os livros, com a cultura, com os inteligentes, com aqueles que tinham expertise do negócio. Ele ajuntou aquela comunicação. Então agora ele começou a fazer o planejamento, porque ele tem comunicação, ele tem informação. E agora ele vai partir para a execução. Mas na hora da execução, opa, uma pausa. Vamos ser analítico, vamos analisar como é a minha comunicação, como é o meu planejamento e como eu vou executar. Para que eu não comece e termine a minha obra no fracasso depois de chegar até aqui. Um analítico. Mas Deus, pelo Espírito Santo, disse: precisa de mais um aqui, Pablo. É, Senhor? É, meu filho. Não quero que você copie o que os outros fazem, não. Mesmo que você coloque pontos diferentes, nesses 4 pilares falta mais um. Qual, Senhor? Comprometimento. Porque eu posso ter comunicação, eu posso te comunicar, pregar, sem comprometimento com a verdade. E eu vou lhe ensinar aqui o que diz Salomão no verso 10 de Eclesiastes, número 12. Procurei o pregador achar palavras certas, e o que escrevi é reto e verdade. Nem sempre o que parece certo é reto e a verdade. Por isso eu prefiro optar pela verdade, o que é reto, do que aquilo que é certo. Porque nem sempre o que é certo, na visão do mundo, na visão do intelectualismo, da cultura acadêmica, é na verdade o certo. Cálculos que eram feitos quando eu era criança, na física, na matemática e na química, não é mais, sabia? Mudou tudo. Mas não era certo, mas não era o reto e nem era verdade. O português mudou a língua. Ele sabia? Hello. O dicionário português mudou a língua. Mas não era certo. Lá atrás era certo, mas não era o reto e nem a verdade. Então, eu posso ser um comunicador sem comprometimento, embora eu comunico muito bem. Comprometimento pode ser com a vaidade, com os aplausos. Comprometimento seja com a satisfação conveniente também das outras pessoas. Então eu preciso comunicar com comprometimento, para que eu não seja um comunicador parcial. Eu tenho que ser sempre imparcial. Seja com política, seja com qualquer partido, com qualquer tendência, com qualquer inclinação cultural, religiosa, eu tenho que ser um comunicador comprometido. Não adianta eu ser um planejador. Eu planejo construir um edifício, eu sou um engenheiro, mas eu construí um prédio sem o comprometimento. Esse prédio eu não primei pelo melhor cimento, pelo melhor ferro, pela melhor areia. Então, embora eu sou um planejador, faltou comprometimento. Eu posso ser o executor. Eu posso ser o seu motorista. Mas o motorista que executa, quando você diz, me leva até aquele lugar, mas sem comprometimento, eu te levo sem segurança. Você pode morrer no meio do caminho. Se eu sou um executor sem comprometimento, você diz para mim, eu quero ir a tal lugar, eu quero viajar, você é meu motorista, eu não chequei o freio nem o óleo do carro, então a viagem pode parar no meio do caminho, porque eu sou um executor, mas sem comprometimento. Mas sendo comprometido, eu serei um bom executor, eu serei um bom planejador, eu serei ser um bom analítico, eu serei ser um bom comunicador, porque o comprometimento é a base, o alicerce, a segurança e a coroa
de todos os 4 pilares do coaching no Brasil para um bom desempenho na sua carreira profissional, mesmo como esposa, como esposo. Aleluia por isso. Aleluia. Então, deixa eu ler o texto para os irmãos, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eu quero falar por que não existe batalha espiritual. Não pode existir culto de batalha espiritual, não pode existir culto de cura interior. Isso é história. Por quê? Porque a inversão de valores, preço e valor, valor e preço, fizeram com que as pessoas fossem reféns das N tentativas de várias denominações de criar artifícios para tentar dizer às pessoas que elas serão libertas das suas más resoluções, das suas vidas em conflitos, e só existe uma maneira de resolver tudo: amar Jesus de fato. Amar Jesus não por troca, amar Jesus por oferenda. Amar Jesus, não venha a nós o vosso reino, mas vá a ti o nosso reino. Essa é a solução. Mas por falta de conhecimento, as pessoas vão penando na sua vida, vão penando. E aí nós temos N escritores, filósofos, filosofando, enchendo a cabeça das pessoas de mazela. Livrarias, livros que não acabam mais. Porque quando viram que as pessoas não estavam mais comprando livros de papel, começaram a fazer livros digitais para tomar a mente da pessoa. Nos Estados Unidos, você nunca entra num avião que ninguém está lendo. Ou ele está lendo um livro no tablet, ou ele está lendo um livro no celular, ou está lendo um livro de papel. Lê muito, quanto mais lê, menos aprende. Porque as pessoas não sabem que aquilo que você lê, meu amado, aquilo que você lê, seja escrito até por mim, vou usar eu mesmo. Se você não tiver o conhecimento de Deus, se você não lê com os olhos de Deus, não ouvir com os ouvidos de Deus, não raciocinar com a mente de Deus, você está enfadado a seguir o idealismo que eu tenho. E o meu idealismo, como disse Salomão, pode ser certo, mas não é o reto e nem é a verdade. Então, tudo que você lê, o que eu leio, foi escrito por um homem. Certo? Não digo homem e mulher. Foi escrito por um homem, por uma mulher. Tá. Esse homem, essa mulher que escreveu algo, uma matéria que você lê, você gosta disso, gosta daquilo, há alguma área que você gosta de ler. Tá. Essas pessoas escreveram algo. De quem elas aprenderam? Ah, pastor, elas estudaram muito para aprender. Opa, ok, chegou onde eu queria. Elas estudaram muito. E quem foi esses professores que ensinaram a elas a crer que o que estava aprendendo era verdade? Quem foi esses professores? Ah, pastor, eu não sei, mas eu sei que foi. Ok, também chegou onde eu quero. E esses professores que ensinaram esses que escreveram para aquilo que você tem lido? Quem ensinou para eles? Ah, pastor, aí foi outros professores, tá bom. E aí esses outros, ah, pastor, aí o senhor está querendo demais, né? Já é professor que, ó, dá com pau, nem sei quando. E o primeiro professor, quem foi que ensinou para ele? Se não existia ninguém mais antes dele para ensinar alguma coisa. O Espírito Santo. Mas o povo foi se tornando cético. Acreditam mais no que as pessoas escrevem do que o que o Espírito Santo pode escrever na mente delas. E eu posso dizer, e eu agradeço a Deus, eu não tenho, eu tenho o 2º grau incompleto, eu não tenho diploma, e já me deram diploma, irmãos. Eu tenho diploma, você acredita que me deram diploma de teologia, bacharel, doutorado, com todo o currículo de aulas. Já pensou? Meu Jesus. Nunca botei as coisas na parede. Porque o dia que eu colocar um diploma na parede, o Espírito Santo sai da minha vida. Então eu tenho orgulho de dizer, não
Quero que você entenda isso, para você parar de estudar, não estudar e desvalorizar quem estuda, não. Mas eu, Pablo, segundo grau incompleto, porque eu gostava de jogar bola de mulher. Meu negócio não era, eu não gostava de beber, nem de farra, nem de muita gente, de turma. Nunca andei de turma. Meu negócio era eu, Deus e mulher. Nem conhecia Deus, mas era eu, Deus e mulher. E futebol. Essa é a minha vida. Então eu não gostava de estudar. Como não gosto até hoje, eu estudo os meus livros porque eu preciso. Eu busco de Deus na Bíblia porque eu preciso, mas eu não gosto. E o Espírito Santo, sabendo disso, que eu sou oreudo, então tem que ensinar esse menino aí. Esse cara vai ter que ficar 20, esse cara vai ser pastor na marra. Vou ter que trancar ele, vou tirar a mulher dele, vou tirar a filha dele, tirar tudo até dinheiro, para ele não ter dinheiro nem para gastar, para ele ficar trancado lendo e estudando. Talvez foi assim. Então eu agradeço a Deus que tudo que eu te ensino, tudo que eu prego e tudo que escrevo foi pelo Espírito Santo de Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluia. Mas também aplaudo aqueles que puderem estudar e o conhecimento que tem agrega ao que eu tenho pelo Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Então, o texto diz assim, olha, presta atenção no que eu vou ler para ti. Versículo 6. Lembra-te dele, de Deus, antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. Lembre do Senhor. E se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria anunciou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Olha, Salomão, aprenda algo. A sabedoria de Deus, dado a Salomão, dependeu dele fazer o seu esforço de estudar as coisas de Deus, para que a sabedoria que fosse dada para ele tivesse ação. Em outras palavras, é você dizer, Deus me dá sabedoria. Aí Deus te dá sabedoria. Essa sabedoria, ela só vai mover na sua vida se você estudar, se você se preparar. Então, no caso de Salomão, vou dizer no meu caso também, olha, Deus me dá sabedoria, ele me deu. Agora, o que eu faço? Eu vou estudar as Escrituras Sagradas, para que eu possa me capacitar para apresentar uma sabedoria divina, esplendorosa, brilhante, fenomenal. Porque eu posso mostrar uma sabedoria efêmera. Porque eu não me preparei, eu não estudei, eu não fui a fundo na palavra. Então Salomão, que recebeu sabedoria, lembra, em 2 Crônicas, capítulo 1, versos 6 a 10, ele recebeu sabedoria como nunca um homem havia recebido. Mas aqui ele está dizendo, no final da sua vida, quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria anunciou ao povo. Estudou, inventou, compôs muitos provérbios. Então a sabedoria foi coroada, porque ele estudou. Não é como se ele dissesse, ó, não é como se Deus fizesse, ó, eu assoprasse, e você dissesse, agora eu estou sábio. Não, não é assim não, irmãos. A sabedoria, ela vem manifestada com seu esforço de estudo. Se eu recebo de Deus, eu serei sábio. Na minha vida secular, na minha vida profissional, na minha vida matrimonial. Mas eu preciso me esforçar. Deus me dá sabedoria, como eu vou ser uma boa esposa, como eu vou ser um bom marido. Então agora, você vai aprender. Você vai aprender, a própria Bíblia vai te dizer como é ser um bom marido.
Paulo escreve, Pedro escreve, a mulher é a parte mais frágil. O homem deve amar a igreja, a mulher como o Senhor amou a igreja. Eu tenho que estudar, está aqui. Ué. Sabedoria, ela vem em ti, junto com o seu estudo do conhecimento que está aqui nesse texto. Então, meus amados irmãos, olha que coisa linda. Salomão estudou e inventou. A palavra no hebraico certo, ele estudou e reinventou e criou. Aleluia. Sabedoria de Deus na sua vida, a divina, ela vai te capacitar quando você estiver buscando, estudando as Escrituras. Por isso que Deus disse para Josué, lembra? No capítulo 1, Josué, medite nesse livro dia e noite. Opa! Estude, Josué. Porque se tu estudar a sabedoria que eu dei a Moisés, darei a ti. Tu vai vencer os inimigos e vai chegar a Canaã. Por isso que ele mandou, medite nesse livro dia e noite. Aleluia. Então, quando você recebe essa sabedoria de Deus, você passa a ser uma pessoa criativa. É como se você fosse um gênio para inventar coisas na sua vida, situações da sua vida, circunstâncias da sua vida, projetos da sua vida, planejamentos da sua vida que ninguém outro fez como você. Aleluia! Aleluia! Você cria soluções para os seus problemas, você cria solução para o seu casamento, terapeuta não consegue, ninguém consegue, o pai, a mãe, seu sogro, sogra, e te pergunta, como é que você consegue? Aguenta meu filho, como é que você aguenta minha filha? Aí você diz, é a sabedoria do Senhor. Junto ao meu esforço do estudo, me fez ser como Salomão, eu ser um inventor. Eu é que crio a solução lá em casa, é eu. E na sua empresa? Quando eu vejo as coisas difíceis e vem na minha mente o que eu devo fazer. Então, às vezes, é quando nós temos a genialidade, somos gênios, de criar soluções para situações e circunstâncias que outra pessoa não consegue e até duvida quando você diz e mostra o resultado dos seus engenhos. Aleluia! Maravilha! Com o espírito da sabedoria na sua vida, você terá solução para tudo. Não há nada. Você descer na Rússia sem falar russo, você vai ter solução para sobreviver na Rússia de uma forma maravilhosa até que você aprenda a falar russo. Você vai viver tão bem como se falasse lá nascesse. É Deus. Então presta atenção. Deixa eu lhe ministrar essa mensagem. Eu quero chegar na essência da mensagem. Valor e preço. Preço e valor. E diz aqui. Procurou o pregador achar palavras certas. E o que escreveu é reto e verdadeiro. Procurou. Não basta estar certo. Tem que estar reto. E tem que ser verdadeiro. Às vezes, nós tomamos decisões erradas, mas naquele momento a gente acha que é a decisão certa. Você já tomou decisões erradas, mas era a única que veio à sua mente, e você tomou e disse, não, a única opção que eu tinha era essa, e eu tomei. Dar um exemplo. Você já veio dos Estados Unidos de um país, eu já, trazendo trambique, mutreta, coisa sem nota, bagulhada. Parecia ser uma tia, o que você vai fazer? Não vou, eu vou passar no nada declarar, nada declarar. Era uma decisão certa, na minha concepção, mas não era reta e nem verdadeira. Quantas pessoas acham que é certo mentir para as outras a idade para ter um relacionamento? Quantas pessoas? Mas não é reto e nem verdadeiro. Quantas pessoas mentem dizendo o que é quando nada são? Eu já disse essa frase, você já deve ter ouvido. Muita gente quer ser rico,
parece rico. Parece até rico, mas entre parecer rico e ser rico, há uma distância enorme. Oh, meus amados irmãos. Então, Salomão aprendeu algo. Eu quero dizer para você. Preço e valor. Podia dar um exemplo qualquer. Vou usar essa canetinha. Essa caneta pode custar R$1. Vamos dar o exemplo. Mas eu só tenho 80 centavos. Se eu só tenho 80, mas ela custa R$1, ela é cara ou ela é barata? Mediante o valor que eu tenho, 80 centavos, ela é cara, porque ela é R$1. Mas se eu tenho R$1 e ela custa 80 centavos, ela é cara ou é barata? Mediante o que eu tenho, ela é barata, porque ela é 80, eu tenho 1. Mas olha a inversão de valor, agora eu vou inverter. Ela pode estar custando R$1 e eu ter 80 centavos e eu achar que ela é cara. Na verdade, às vezes ela pode valer 50 centavos, mas eu estou olhando ela pelo valor que deram a ela. Nem sempre o valor que deram a ela é, na verdade, o que ela vale. Ela pode valer mais ou pode valer menos. Então não é o que eu tenho nas minhas mãos que decide que essa caneta é cara ou é barata. O que decide o verdadeiro preço é a minha clareza, é o meu entendimento de saber quanto, na verdade, uma caneta vale. Se eu não sei quanto ela vale, eu vou ter que pagar o preço que pediram nela, ou então eu não vou levá-la para casa. Eu não posso dar mais pincelada, porque senão fazer para o mundo espiritual. Muitas das vezes, você valoriza algo para baixo ou além. Se você não discernir os seus valores, porque se você tem definição do seu valor, o que você quer, para todo mundo pode ser caro, mas para você exatamente o preço que é justo. Porque você desejou, aquilo vai lhe fazer feliz, é coerente, e você trabalhou em prol de adquirir isso, seja num casamento. Ó, você vai pagar um preço caro, hein, para arrumar esse homem bonito. Você vai pagar um preço caro, hein, meu senhor, para arrumar essa mulher bonita. Mas é exatamente aquilo pelo qual esse homem e essa mulher se prepararam. Para muitos é caro, porque eles não conseguem ver o valor neste homem e nesta mulher. É como se eu dissesse, servir a Deus é um preço muito caro, depende do quanto que eu valorizo o Senhor. O quanto eu valorizo Jesus. O quanto vale o que Ele fez na cruz, o quanto vale o que Deus fez. Então, por mais caro que seja, se torna justo, até barato demais. Então, o preço de algo é muito subjetivo. É muito subjetivo eu dizer que isso aqui vale X ou Y. O que importa é o valor que eu dou. E que o Espírito Santo quer dizer para você é: não olhe o preço, olhe o valor daquilo que você quer. Não meça o preço que é ser crente de verdade. Faça a medição pelo valor que é ser crente. Não importa se o que você está buscando na sua vida profissional é muito caro, é um preço árduo. Olhe pelo valor. O valor que você dá.
Porque se você entende o valor do que você está buscando, o preço é efêmero. O preço não importa. Porque você buscou aquilo que você quer nesse exato momento. Para isso eu tenho que entender preço e valor. Por isso eu tenho que diferenciar. E aí, se eu levar para o mundo espiritual mais profundo do que Salomão estava ensinando para nós, não seja lembrado por aquilo que você tem, seja lembrado por aquilo que você é. For mais profundo. O dia que nós morremos, o dia que você morrer, você escolhe ser lembrado pelo que você teve, ou você quer ser lembrado pelo que você foi. Vou repetir, o dia que você morrer, você gostaria de ser lembrado pelo que você teve ou pelo que você foi? Você pode ser lembrado pelo que você teve. Você vai ter nome de ponte, nome de estrada, nome de rodovia, nome de prédio, nome disso, nome daquilo. E ainda mais, se você for lembrado pelo que você teve, você não terá nem o tempo, que é a hora que chegar a morte, você não terá o tempo para decidir quem verdadeiramente merece ficar com aquilo que você vai deixar para trás. Porque o que você deixar para trás, seja muito ou seja pouco, na hora da morte, você não poderá administrar. Deixar pouco ou muito para trás na hora da morte, que ser lembrado e ser conhecido pelo que teve, muitos farão igual ou melhor do que você. Muitos deixarão menos, outros deixarão mais que você. Então é melhor você não inverter o valor e o preço. Sabe por quê? Porque aí você será lembrado pelo aquilo que você foi. Porque aquilo que você foi, ninguém pôde copiar o que você foi. Porque aquilo que você foi, só você foi. E aquilo que você foi é que te dará a entrada nos átrios da glória. É o que eu fui, é o que eu fiz, é que vai me dar entrada nos átrios da glória do Pai. As portas se abrirão, não pelo que eu conquistei, mas pelo que eu fui conquistado pelo Espírito dele e me fez ser mais do que ter e obter. Então, meus amados irmãos, você não levará nada deste mundo, exatamente nada, a não ser o que você foi. Muitas pessoas estão se arrebentando porque estão querendo ser lembrado mais pelo que tem do que pelo que é. Então ele parece rico, nunca foi rico. Ele conta histórias que nunca na verdade foram verdade. Ele mostra uma força que na verdade ele nunca teve. E por isso existe o tal de batalha espiritual. O pastor, estou vivendo uma batalha. Como eu venço essa batalha? Vestir as armaduras de Deus. 1 Efésios capítulo 6. Quer vencer as batalhas que vêm contra você? Ensinamos lá atrás. Não seja o crente, venha a nós o vosso reino, mas diga, vá a ti o nosso reino. Em outras palavras, Senhor, as minhas vontades sejam as do Senhor, a minha vida seja vivida pelo Senhor. Faz em mim o que tu queres. Usa-me como vaso. Então, vencer negócio de cura interior é falta de amor a Jesus. Porque Jesus cura por inteiro, Jesus não cura pela metade. E eu disse outrora, tem dito para as pessoas, quando em Mateus 4 Jesus vai escolher, começa a escolher o seu discípulo, vai escolher Mateus.
Todo mundo está zangado com Jesus, porque à mesa está os cobradores de impostos, todos os amigos de Mateus. Ele disse, esse homem assenta com pecadores. Por que só assenta com pecadores? Ele disse, eu vim para os enfermos. O enfermo, mas ele não está doente. Aí pega o Isaías 53, 6 adiante e faz maior maionese. E Deus levou na cruz as nossas enfermidades. Hello, não foi enfermidade física não, senhor. Ô senhora, Deus não morreu na cruz, Jesus não foi na cruz para te curar de câncer não. Para dar perna a quem nasceu sem, para dar visão a quem não tem. Não, ele não precisou disso, porque antes de ir para a cruz ele já curava. Antes de ir para a cruz, ele já deu vista aos cegos. Antes de ir para a cruz, já ressuscitou os Lázaros, os filhos da viúva de Naim. Ele foi para a cruz, ele não levou as enfermidades físicas na cruz, ele levou as enfermidades da alma. É o que Salomão está dizendo, inversão de valores. Busquei escrever o que era certo. Está escrito, não fui eu que escrevi. Procurei palavras certas, mas escrevi o que é reto e verdadeiro. Então as pessoas, por causa de falta de conhecimento, mas se Deus é Deus, tem que curar minha mãe, tem que curar meu pai, tem que me curar, minha amada. A cura que nós devemos desejar é a cura do interior nossa, da nossa saúde espiritual. Porque se nós estivermos bem curados aqui dentro, não importa se temos câncer, se nascemos sem olhos, se nascemos sem audição, viveremos e regozijaremos dentro de nós. Porque se não fosse assim, todo cego cometeria suicídio, todo surdo cometeria suicídio, todo mudo cometeria suicídio, toda criança com síndrome de Down pularia de um prédio, toda pessoa que nascesse torta cometeria suicídio, e quem comete mais suicídio é quem é perfeito fisicamente. Hello! Quem está dando tiro na cabeça não é síndrome de Down, não é crianças especiais, cegas, surdas e mudas, não. Não. Então, meus amados irmãos, o que vale mais para ti hoje? O preço ou o valor? Quando você chega na loja, isso é caro demais. Não. Pega no tecido. Procura conhecer o telefone, o que ele pode te beneficiar, antes que você diga que é caro aquilo que tem um valor tremendo. Não encareça aquilo que o seu valor é muito além do que o preço que deram. E nunca diga em algum lugar, não vou comprar isso não, é barato assim, só pode ser porcaria. Cuidado, que o Jesus que é de graça, você está achando que é porcaria. Essa mensagem que eu estou pregando é porque é de graça, é porcaria. Cuidado, hein? Cuidado. E aquilo que eu disse esses dias aí, se você não sonhar, se você não for uma pessoa de sonho, alguém vai te contratar para você trabalhar para realizar os sonhos dele. Então não seja empregado do sonho dos outros, seja escravo do seu próprio sonho. Sonhe, realize, idealize, construa, edifica e viva ele. Amém? 31, quero fazer essa oração por sua vida. Pedir a Deus que te abençoe. Pedir a Deus que você desapegue das coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado pela instrução que recebemos através das escrituras escritas pelo rei Salomão. Ele procurou palavras certas, mas escreveu o que é reto e o que era verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, entregamos a nossa inteligência nas suas mãos, para que nas suas mãos a minha inteligência, o meu direito, o nosso direito de decidir
de raciocinar e decifrar, idealizar, seja para, meu Deus, o equilíbrio da sabedoria e do conhecimento, os dons que vêm pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos pessoas, meu Pai, de coisas verdadeiras e retas. Ajude-nos a diferenciar valor e preço. Ajude-nos, ó Pai, a não pagar o preço por aquilo que não tem valor e deixar de dar valor àquilo que, na verdade, merece ser pago o preço. Ajuda, Deus, aleluia, a discernirmos entre coisas e coisas, entre pessoa e pessoas. Ajude-nos a fazer gestão de pessoa e de pessoas. Ajude-nos a sermos comunicadores, planejadores, executores, analísticos e comprometidos. Ajuda-nos, meu Deus. O lema desse ministério é sabedoria, um dom restaurando vidas. Eu clamo ao Senhor, cura o interior dessas pessoas, para que elas não precisem de cultos de cura de interior e de batalha espiritual. Elas possam ser curadas pela paixão, a entrega, a doação do seu ser ao Senhor. Não só venha a nós o vosso reino, mas chegue até a vós o nosso reino. Assopra sobre este povo a grandeza da sua palavra, a grandeza da sua existência. Traga-nos generosidade, projeto na África, na Índia, na China, nesse Brasil, regiões remotas e pobres. Ajuda, nos dê um exército de pessoas desprendidas de dinheiro, desprendidas de valores, distorcido dos preços, e preços que na verdade não poderiam existir porque não existe valor. Muito obrigado. Assim eu oro no nome do Senhor, do Pai e do Espírito Santo, e quem crê diga amém.